Olá, amigos do canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Sejam bem-vindos a mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós agora vamos entrar no 18º capítulo da obra, capítulo que tem o título Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Aqui nós temos o índice do capítulo, que tem os itens Parábola do Festim de Bodas, que é o item que nós vamos abordar agora. Na sequência, a porta estreita. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Na sequência, as instruções dos Espíritos. Dar-se-á àquele que tem, e pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Então aqui a temática do capítulo, a gente vai perceber já desde o primeiro item que é realmente a nossa aproximação com Deus, aproximação com as leis do Pai Celestial. Então, esse capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo com relativamente poucos itens, mas um capítulo que trata dessa nossa aproximação com o Pai Celestial de maneira um pouco mais direta. No item de nosso estudo, o item que vamos estudar agora, a parábola do festim de bodas, nós temos os subitens aí que vão dar início, obviamente, ao capítulo, a introdução do capítulo, subitens de 1 a 3 do capítulo 18, e esses subitens são compostos por uma passagem do Novo Testamento, seguida por 7 parágrafos com a explicação de Allan Kardec sobre essa passagem do Novo Testamento. Em resumo, nós podemos dizer que o item ensina que a forma correta de leitura, ensina a forma correta de leitura da parábola do festim de bodas. E que forma é essa? É aquela que coloca o ponto de vista sobre a parábola no aspecto espiritual da vida. Isso é, para a gente entender a parábola, é necessário que vejamos mais do que a história e os seus elementos que estão ali contidos como elementos terrenos, como elementos aqui da vida no planeta Terra. A partir disso, Kardec estabelece a relação entre os elementos principais da parábola e o antigo povo hebreu, para explicar até mesmo o título do capítulo, Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o sentido mesmo do capítulo 18, como a gente vai ver aqui na sequência. Que sentido é esse? Muitos ouvem a palavra, muitos ouvem a lei de Deus e até a conhecem, mas só estarão se aproximando do Pai Celestial aqueles que viverem essa lei, aqueles que obedecerem essa lei, aqueles que praticarem essa lei. Então esse é o centro do capítulo, já colocado no primeiro item, e também aqui o centro do estudo do próprio item, essa questão de nos aproximarmos de Deus, como dizíamos anteriormente. Bem, ideia de continuidade como nós temos procurado explorar. No capítulo anterior aprendemos sobre o dever e sobre a virtude para nos tornarmos perfeitos. O cerne do capítulo, o centro do capítulo, a essência do capítulo anterior é essa: buscarmos a perfeição, sede perfeitos. Bom, agora como consequência disso nós somos chamados ao passo seguinte desse aprendizado: cumprir essa tarefa tendo recebido o convite para participar de um banquete divino. Não é perfeição só por perfeição, A gente tem um convite para participar aí do festim de bodas, que a gente vai ver o que é esse banquete divino. Então, nos tornarmos perfeitos, tendo como principal objetivo e como uma das consequências dessa perfeição, além da nossa própria felicidade, nos aproximarmos de Deus. Então vamos, a partir de agora, aos elementos aqui do capítulo, do capítulo 18, subitens 1 a 3, começando na parábola do festim de bodas. Nós vamos relembrar agora os pontos principais da parábola, Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino do céu se assemelha a um rei que queria festejar as bodas de seu filho
e despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Bom, então aqui a gente, começando a parábola, né, a gente vê que tem um detalhe importante. A parábola trará um ensino que é um ensino por semelhança. O reino dos céus é comparado aqui a um rei terreno. Mas ele não é exatamente igual, ele é parecido, ele se assemelha a um rei terreno, que queria festejar o casamento de seu filho e despachou os servos, né, a convidar para esse casamento ali os súditos do reino. Então a parábola continua e ela vai trazer para a gente os resultados disso, né? Olha o que o rei pede para os servos dizerem, né? Preparei o meu jantar, mandei matar os bois, tudo está pronto, venham para as bodas, né? Bom, os primeiros que foram convidados nem se incomodaram com isso e voltaram, um para sua casa de campo, o outro para o seu negócio. Outros pegaram os servos do rei e o mataram, depois de os terem ultrajado. Claro que o rei, sabendo disso, ficou colérico, né? Ficou raivoso, irado. Mandou os exércitos para assassinar os assassinos e queimar as suas cidades. Bom, quem quiser assim, né? Aos amigos que quiserem uma leitura um pouco mais profunda sobre a parábola, né? E uma análise um pouco mais pontual sobre cada um dos seus elementos, nós temos um vídeo aqui mesmo no canal que é um vídeo de um estudo sobre a parábola, sobre essa parábola do festim. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo para aqueles que quiserem acompanhar depois. Agora aqui a gente só vai relembrar a história da parábola e buscar as explicações de Kardec, tirando o que Kardec quer da parábola, os ensinamentos morais que ele espera para esse capítulo 18, né? E para esse item que nós estamos estudando. Então, elementos principais da parábola aí, né? Que estão sendo apresentados por enquanto. Vamos continuar então a relembrar a parábola. Então o rei diz a seus servos: o festim está preparado, mas aqueles que foram convidados não eram dignos dele, não eram dignos desse festim, dessa festa, né? Então, ide às encruzilhadas e chamai todos que forem encontrados. Então é como se agora o rei mandasse seus servos convidarem não mais apenas os súditos do reino, mas todos que estiverem nas estradas e em outros lugares. Então, os servos fizeram isso. Foram às ruas e foram convidando todos, bons e maus. Bem, então, muitos outros convidados, né? E aí a sala do festim se encheu de pessoas que se puseram à mesa para comemorar e se banquetear junto com o rei, né? Bom, então em seguida o rei entra para ver aqueles que estavam à mesa e percebeu que uma pessoa não vestia a túnica nupcial, a roupa, né, própria para aquela festa. Então ele se volta a essa pessoa e diz: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial, sem a roupa adequada, né? O homem não respondeu, guardou silêncio. Então o rei diz à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Então aqui a gente tem já os elementos da parábola, que são o rei, os servos e os convidados, que são primeiramente os súditos que estão ali no reino, depois todos os outros. A parábola é um pouco chocante, né? Os convidados, os súditos não querem ir. Outros que são convidados aceitam. Qual seria o motivo? A gente vai ver ali nas explicações de Kardec, né? Então, dois convites, um aos súditos diretos, outro convite aos demais. Então a gente tem esses elementos aqui na parábola que vão ser explorados por Kardec para que a gente tenha aqui, então, as primeiras passagens
do 18º capítulo, em 7 parágrafos, com as explicações do codificador, que a gente começa então a explorar um pouquinho a partir de agora. Então vamos lá. Começa Kardec no primeiro parágrafo. O incrédulo sorri a esta parábola. Aquele que não crê, né? A pessoa que não crê acha que a parábola é um pouco pueril, acha que ela é infantil, que ela é uma parábola ingênua, né? Que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa por tanta dificuldade para assistir a um festim, para ir a uma festa, né? E ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, diz o incrédulo, né? As parábolas são, sem dúvida, imagens, mas ainda assim, mister se torna que não ultrapassem os limites do verossímil. O mistério é necessário, né? Se torna necessário que não ultrapassem os limites do verossímil. O que Kardec está dizendo aqui para a gente nesse primeiro parágrafo? Ele está colocando para a gente algo importante, né? Aquele que não crê, aquele que não pensa em Deus e na vida espiritual, acha a parábola infantil. Mas aqui um pequeno parêntese, né? Bem pequenininho. Será que aquele que não crê não é também um tipo de convidado? Para a gente imaginar, né? Se ele também não está sendo convidado para esse festim, né? Lembramos, né, que lá atrás, na parábola, a gente via um problema. Lá tinha alguns súditos que não eram dignos de participar do festim. E talvez outros que estivessem fora do reino fossem dignos, né? Então ali a gente tinha os judeus e os gentios da época. E para a nossa época, será que esse que não crê não é um tipo de convidado? Bom, se ele for digno ou indigno, é uma coisa que ele vai ter que descobrir por si mesmo, né? Mas, então a gente começa já a explorar aqui os elementos da parábola dessa forma. A gente começa a entender que o reino dos céus é o rei que está convidando, e aqui a gente tem os diversos tipos de convidados, né? Lá para aquela época o povo judeu, para nossa época agora, outros diferentes tipos de convidados, né? Então, essa pessoa que é incrédula, ela vai reclamar desse problema, da verossimilhança. Ele quer algo que seja verossímil. O que ele está reclamando aqui é o seguinte: nossa, que drama, né? Que dificuldade. A pessoa recebe um convite para uma festa e ela trata desse jeito o convite, age com violência, mata quem trouxe o convite, recebe o convite para uma festa e não quer participar. Mas que coisa, assim, não é uma coisa muito verossímil, né? Não é uma coisa que tenha muita correspondência com o mundo real. Parece que no mundo real isso não aconteceria dessa forma. Bom, então aqui é esse o problema que o incrédulo vê na parábola, né? Ele exige que a história tenha algo relacionado com o mundo real para que possa aproveitar da parábola algum tipo de ensinamento. Então esse primeiro parágrafo ele só apresenta um problema, né? Um problema que relaciona ali a incredulidade com o problema da verossimilhança. Olha, eu não acredito, e mesmo que eu não acreditasse, eu teria ali algo para aprender se a parábola tivesse algo realmente que nos aproximasse do mundo real. Então vamos ver como Kardec continua o texto, né? Segundo parágrafo. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios para ser achado sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. Lembramos, né? Jesus estava falando ao povo hebreu, né? Lá da época. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem nesse ponto de vista os que as interpretavam, ou os que as interpretam, né? Como está no texto. Então, o que Kardec está dizendo aqui para a gente? É preciso saber ler a parábola para entendê-la. Tirar os envoltórios, as imagens ilustrativas
e ficar com o ensinamento e nos voltarmos àquilo que está oculto na parábola. A gente tira esses envoltórios e aí a gente acha o sentido oculto. Que envoltórios são esses, né? A gente dizia agora há pouco que o ensinamento da parábola é um ensinamento chocante, é um ensinamento diferente, né? A parábola é forte, ela traz algo assim que é justamente para nos chocar. E uma das coisas é justamente essa condição, né, dos servos serem maltratados, levam um convite para uma festa e são maltratados. Então, que ensinamento tem nisso, né? É isso que Kardec está dizendo para a gente. Bom, então, aqui Kardec nos dá também o ponto principal, né, do entendimento das parábolas de Jesus. Nós temos dois pontos de vista que precisam ser analisados. O primeiro ponto de vista é o ponto de vista de quem interpreta, e o segundo ponto de vista é o ponto de vista que Jesus queria que fosse percebido. E aqui a gente pode interpretar a parábola e dizer assim, não, mas ela tem só elementos materiais e que inclusive não correspondem às coisas da vida cotidiana, né? Mas o que Jesus queria pôr para a gente? A vida espiritual, é o que Kardec está dizendo ali, né? Ele queria nos mostrar algo sobre a vida espiritual. Então, nesse parágrafo, ele apresenta a solução para o problema, né, que tinha no parágrafo 1, dizendo para a gente, olha, tem um modo de leitura correto para a parábola. Então, ela precisa ser interpretada do ponto de vista espiritual. E aí, então, a gente vai agora ao parágrafo 3, que vai começar a nos apresentar esse modo correto de leitura, né? Então, vamos lá. Na de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, né? Na parábola de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Pronto, aqui o primeiro elemento da parábola, né? Então, o reino dos céus é comparado com um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, ao povo judeu daquela época, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Então, os judeus eram os súditos, aqueles que já viviam o reino, aqueles que já estavam na consciência de um Deus único. Os enviados do rei, olha só quem são. São os profetas que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Então, os primeiros enviados do rei, os primeiros enviados do reino dos céus, são os profetas do Antigo Testamento que vinham convidar, né, o antigo povo hebreu a seguir a trilha da verdadeira felicidade, a participar do festim do reino dos céus. As palavras, porém, desses profetas, desses servos, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas, muitos foram mesmo massacrados como os servos da parábola. Então aqui a correspondência com o mundo real, isso realmente aconteceu com os profetas, né? Eles traziam o convite para o reino dos céus e, ao invés de serem ouvidos, foram massacrados, foram maltratados. Os convidados que se excusam, né, que recusam o convite, pretextando, dando como desculpa terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, aquelas que vivem unicamente as coisas da matéria, né? Que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Pronto, Kardec colocou aqui para a gente o modo agora correto de leitura da parábola, relacionando cada um dos elementos da parábola com os elementos da vida material lá da época de Jesus. O que nos cabe agora, nesse instante, é relacionarmos a nossa vida com esse mesmo convite que continua sendo feito na sequência por Jesus pela doutrina espírita. Será que nós também não continuamos tratando esse convite com um certo desdém, com uma certa violência? Será que ainda não somos também pessoas que privilegiam o mundo material, pessoas mundanas? Então esse parágrafo terceiro é o que apresenta as relações dos principais elementos da parábola, dando aquilo que o incrédulo reclama, verossimilhança, né? Algum tipo de relação com o mundo real. É preciso saber ler a parábola. Vamos agora então continuando rapidamente aqui o quarto parágrafo de Kardec. Era crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Claro, né, eles eram detentores desse conhecimento do Deus único, achavam que
portanto eles iam se sobrepor às outras nações, materialmente inclusive, né? Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra? Não seriam os filhos de Abraão que cobririam toda a terra? Como sempre, porém, atendo-se à forma, sem se atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Então, esse quarto parágrafo apresenta aqui o problema do povo hebreu, né? Falta de consciência mais profunda sobre a vida espiritual. Até mesmo a promessa que Deus faz a Abraão é entendida dessa forma, que atentar-se à forma sem... Perdão. Reter-se à forma sem se atentar ao fundo, o que significa isso? Ler literalmente aquilo que está escrito na parábola. Ou ouvir a informação de modo literal. Como se Deus dissesse assim: os filhos de Abraão herdarão a terra. Isso precisa ser entendido do ponto de vista espiritual, não os filhos mesmos de Abraão, né? Aqueles que nascem diretamente de Abraão, e nem aqueles que são somente o povo hebreu, somente o povo judeu. Não, não é isso. Os filhos de Abraão seriam todos aqueles que aderissem e que entendessem, né, que compreendessem a realidade de um só Deus. Esses seriam os filhos de Abraão que povoariam a terra toda. Não a sua descendência direta e nem tampouco, né, o povo hebreu, o povo judeu. Então, isso é não se ater à forma daquilo que foi dito, mas buscar o fundo, buscar a essência, buscar, né, o sentido espiritual do ensinamento que foi dado. Então, a gente tem aqui, nesse parágrafo, repetimos, né, esse problema que o povo hebreu tinha, né, lá naquela época, uma falta de consciência mais profunda sobre a vida espiritual, talvez problema que persista para muitos de nós ainda hoje. Quinto parágrafo. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo, superiores àquele, né? Alguns homens que tivessem um pouquinho mais de conhecimento, né, do que o homem comum, né, conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal, ou seja, isso não se enraizou para todo, não era um conhecimento popular, né, era um conhecimento de alguns. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual, que era o que comentávamos agora há pouco, né? Não material, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Passagem ali do Antigo Testamento, né, sendo citada aqui. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo, a nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas, a incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância, né, da lei e para lhes resgatar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram, e o crucificaram, né? Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Então aqui, nesse quinto parágrafo, a gente tem aí essa informação de que a ideia do Deus único, né, ainda era muito nova e oculta a maioria, oculta as massas. E que a vitória, né, do povo hebreu, do povo hebreu não, né, a vitória, né, dessa ideia do Deus único, né, dessa realidade do Deus único, era algo espiritual a se espalhar. Era uma vitória espiritual quando se espalhasse para todos os povos, né? Então aqui está apresentado nesse parágrafo o sentido espiritual da parábola. Um só rei, um só Deus,
para todos os povos. E aqui, mais uma vez, a verossimilhança, né? Com a vida real, logo na sequência, né? Jesus vem para trazer mais uma vez um outro convite, e ele também é crucificado, ele também é maltratado. É mais um servo de Deus trazendo o convite e mais um a ser maltratado. Então, sentido principal aqui, né, do que a gente vai ver, inclusive até no capítulo, é que a gente está sendo convidado à observância da lei moral e para a gente esquecer um pouco a prática dos cultos exteriores. Cabe lá para o povo hebreu da época, cabe também muito bem para nós aqui nos dias de hoje. Então vamos ao penúltimo parágrafo aqui do texto, né? Fora contudo injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e aos saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns pela incredulidade dos outros. Então, fariseus fanáticos, né, eram os responsáveis pelo estudo da lei, pela direção desse estudo ao povo todo. O orgulho que isso trazia a eles, e os saduceus que tinham ali as suas restrições em relação à vida espiritual e alguns outros problemas, né, dos saduceus. Então, isso refletindo também um pouquinho do que está no parágrafo anterior, dizendo que o povo hebreu estava ali esfacelado, estava dividido, né, entre várias seitas. Aqui a gente tem duas, fariseus e saduceus. Era um povo dividido entre seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Os saduceus tinham, ali a gente pode buscar depois, os amigos podem buscar ali, um pouquinho depois, ainda na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quem eram os fariseus e quem eram os saduceus. E vão perceber que os saduceus eram um povo que tinham ali uma tendência materialista muito forte, né? Tinham assim suas dificuldades mesmo, acreditavam em Deus só da boca para fora, né? Então, o problema dos fariseus era justamente o problema dos cultos exteriores, né? Então, aqui na sequência do parágrafo, essa sequência de parágrafos explica, um parágrafo tem muita relação com o outro, né? No que diz respeito a esse significado do que era a vida daquele povo naquela época. E, retomando, né? Vale sempre lembrar, o que a gente faz hoje, se a gente tem ainda algumas atitudes de farisaísmo, né, em nós, algumas atitudes parecidas com os saduceus em nós, né? É importante a gente saber disso. Então, continua o parágrafo. São pois eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam a comparecer ao festim das bodas. Então é esse tipo de pessoa, é esse tipo de condição, esse tipo de atitude, né, que acaba se transformando em uma recusa a participar do festim divino. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, né? Não só os hebreus, mas também aqueles povos que eram chamados povos gentios. Todo aquele que não era hebreu, não era judeu, era chamado de gentil. Todos os povos, pagãos e idólatras, a estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. Então aqui esse parágrafo, esse penúltimo parágrafo, né, fala um pouco, concentra-se no orgulho, no fanatismo, nas atitudes que nós temos e que se transformam em recusas para o festim, pois o festim é para todos. E esses problemas de orgulho e egoísmo, de fanatismo, continuam ainda em nós. A palavra de Deus é o convite, como já havia sendo dito, e aquele que acolhe a palavra é o convidado que tem lugar no festim. Aquele que acolhe a ideia do Deus único, aquele que acolhe a doutrina moral que vem já desde Moisés, passa por Jesus e é expandida pelo Espiritismo, esse é o convidado que tem lugar no festim. Então esse parágrafo aqui explica para a gente a condição que a gente tem para poder pelo menos chegar ao festim. Mas o parágrafo 7 vai completar a ideia toda, né? No entanto, não basta ninguém ser convidado.
né? E não basta ser convidado e ir também. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Então aqui a explicação da passagem da veste nupcial, né? A veste nupcial é o coração puro e o cumprimento da lei. É essa roupa que nós vestimos para poder estar no festim. É cumprir o ensinamento que diz que fora da caridade não há salvação. Então, é essa veste que nós temos que vestir, né? Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Olha a palavra dignidade aqui de novo, né? Muitos convidados, muitos hebreus não eram dignos porque tinham orgulho e fanatismo. Muitos de nós ainda temos e não nos tornamos assim dignos de entrar no reino de Deus, porque além de termos o orgulho e o fanatismo, entre outras imperfeições e vícios, não praticamos o fora da caridade, não há salvação. Então, de modo direto, aqui está colocado para a gente como construir a veste nupcial, né? Purificando o nosso espírito e cumprindo a lei. É assim que a gente vai se tornar digno. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Aqui o significado, então, da frase que dá título ao capítulo, né? Por que muitos são chamados e poucos os escolhidos? Porque o convite é dado à humanidade inteira. Muitos vão ao festim, mas só permanece no festim aquele que está ali vestindo a túnica, né? Vestindo a roupa adequada para permanecer no festim. Então esse parágrafo apresenta a condição ideal, né? A condição final para a gente estar no festim do reino de Deus, compartilhando com o Pai das alegrias, das felicidades do reino dos céus. Então, concluindo, né, o nosso estudo, não basta dizer-se cristão ou espírita. É preciso viver a vida de modo que nossas atitudes, ações estejam em acordo com a lei de Deus. Tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente pratica, tem que estar de acordo com a lei de Deus. É preciso ouvir a palavra, aprender, estudar e obedecê-la e aplicá-la. Isso é o que vai separar os chamados dos escolhidos. Primeiro ponto do capítulo 18, para a gente introduzir a ideia em nós, né, e começarmos a buscar a confecção dessa roupa, né, dessa veste nupcial durante a nossa estadia aqui na Terra. Então, queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pela companhia em mais um estudo. Nós deixamos os nossos votos de que as bênçãos de Deus recaiam sempre sobre nós, de muita paz, muito bem em nossas vidas, e que nós tenhamos as nossas energias, nossas forças morais e físicas renovadas na busca do cumprimento dessa tarefa. Um abraço fraterno a todos, nos vemos em breve em nosso próximo estudo. Até lá!